Ó, já vou começar aqui, então. A hora que estiver gravando, vocês podem falar. Aproveitando, tem algum aluno? Tem. Beleza. Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Bom, eu sou o Rafael César, também conhecido como Dr. PH. Eu sou biomédico, né? Fiz especialização em cosmetologia e também em fisiologia. E eu vim falar hoje para vocês sobre a pele e o toque. Como que o nosso corpo traduz todas essas sensações aí que nós temos. Então, eu quero primeiro agradecer o convite, né, da Vivi, o pessoal aí da Santa Beleza. Me sinto muito honrado, né, eu daqui do estado de São Paulo, poder falar para vocês aí do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de onde mais tiver gente assistindo. Né? Para mim é uma honra, é um prazer ter todos vocês aqui. Espero que vocês gostem do tema. Eu sou bem acostumado a dar aulas, né? Mas eu dou aula para o pessoal da área da saúde, né? Então, enfim, vou me esforçar ao máximo aqui para poder levar para vocês todo esse conhecimento, mas de uma forma bem dinâmica, né? Eu levo, né, comigo, né, como lema do Dr. PH, que eu costumo explicar, né, tudo, né? Vou falar das coisas, né? Falando sobre as coisas ou explicando, né, os porquês de forma clara, sistemática e em etapas lógicas. Né? Então, é um tema que eu gosto muito de falar, a pele e o toque, traduzindo essas sensações, e hoje eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho do que é isso e de como que nós podemos, no nosso dia a dia, na nossa vivência, ali no nosso trabalho, como que nós podemos usufruir de tudo isso. Né? Logicamente, nós todos já sabemos que existem maneiras e maneiras de tocar os nossos pares, né? Tocar as pessoas, né? Falando do toque, do físico mesmo, né? Só que uma vez que nós sabemos e entendemos, né, como o nosso corpo traduz essas sensações, como que ele recebe essas sensações, é muito mais fácil de nós conseguirmos modular tudo isso no nosso cliente, no nosso paciente, trazendo então para o nosso paciente uma experiência excelente no nosso tipo de atendimento. Então, se ele nos procura porque somos bons profissionais, se eu sou um maquiador porque eu sou um bom maquiador, um excelente maquiador, se eu corto muito bem o cabelo, se eu faço aqueles cortes lindos, né? Se eu sou um excelente profissional tecnicamente dizendo, se eu conseguir colocar esse toque, vocês vão ver que eles vão fazer toda a diferença. Então, a pessoa ela vai passar a comprar de você não somente o seu serviço, mas uma experiência de atendimento que você pode proporcionar para o seu cliente. Tudo bem? Então, vamos começar esta viagem. Eu quero que você viaje junto comigo na pele, no nosso sistema nervoso. Eu vou trazer aqui tudo bem mastigadinho para vocês conseguirem entender e a qualquer momento vocês podem me fazer perguntas, né? Então vamos lá. Aqui já me apresentei. Vou pedir uma força para vocês. Entrem lá no Instagram oficial Dr. PH e me sigam, vejam os conteúdos que eu posto, eu tenho lá bastante teste de produto, tenho feito também algumas aulas. Se vocês se interessarem pelos conteúdos, podem me chamar lá que eu vou responder a todos vocês. Tudo bem? Então vamos começar a nossa viagem pela pele, pelo toque, que começa na nossa pele e vai até o nosso cérebro. Vou repetir aqui. Vamos começar então essa viagem que começa desde a nossa pele e vai até o nosso cérebro e que do nosso cérebro leva todo esse estímulo para o nosso corpo. Então,
uma boa viagem a vocês. Sejam bem-vindos à Pele e o Toque, traduzindo as sensações. Primeiro de tudo, então, eu vou falar para vocês sobre somestesia. Rafael, que nome é esse? Bom, somestesia nada mais é do que a integração que o corpo faz com o ambiente ao seu redor. Ou seja, se eu estou num restaurante, como este casal aqui, né? Se eu estou num restaurante, eu estou me comunicando com esse ambiente, tendo as minhas expressões, tanto corporais, quanto as minhas sensações do que eu estou sentindo, tanto do que eu recebo, quanto do que eu dou para esse ambiente. Isso tudo nós chamamos de somestesia, né? Então, é a integração que o nosso corpo faz com um ambiente ao nosso redor. Se é um ambiente hostil, o nosso corpo vai ter uma determinada integração. Se é um ambiente que está legal, que está favorável para nós, também o nosso corpo ele vai interagir de uma outra maneira. Então, tudo isso aí tem esse nome esquisito aí, somestesia, né? Então, o nome científico dessa integração do nosso corpo com o ambiente é somestesia. E quem faz essa integração do nosso corpo, da nossa pele, com todo esse ambiente aqui fora? O nosso sistema nervoso central. Sistema nervoso central não é somente pensamento, sistema nervoso central não é somente controle dos órgãos ou controle da respiração. Sim, o sistema nervoso central ele faz tudo, só que existem várias ramificações desse sistema nervoso, né? Ótimo, eu estou lendo aqui as mensagens do chat também. Tudo bem? Então, existem várias ramificações deste nosso sistema nervoso. Hoje nós vamos falar do sistema nervoso que é chamado de somatosensorial. Então, somato, na verdade, vem do soma. O que é o soma? Soma é o núcleo do nosso neurônio. O neurônio é uma célula. Qualquer célula do nosso corpo que faz parte do sistema nervoso central é chamado de neurônio. E o núcleo desse neurônio é chamado de soma. Isso é exatamente só para neurônios. Então, somatosensorial, ou seja, informações que estão contidas dentro desse soma, dentro desse neurônio, com características sensoriais, ou seja, de sensores. Nós vamos aprender, então, hoje, que a nossa pele ela trabalha com sensores. E digo mais, sensores especializados. Bom, essa integração, então, que o nosso corpo faz com o ambiente, essa interação, esses estímulos que nós temos, eles se originam de fora do corpo e são transmitidos até o cérebro, mas eles podem acontecer na via contrária também, como uma resposta efetora, né? Então, vou citar aqui um exemplo. Você está queimando a sua mão numa vela, né? Ou você está acendendo, sei lá, um isqueiro ou riscou um fósforo e aí o fogo está chegando perto ali da sua mão. Você está sentindo o calor, depois começa a doer e aí nós vamos mandar uma resposta efetora, que é o quê? Largar o fósforo, ou apagar, ou assoprar. Para quê? Para parar aquele estímulo de dor que nós estamos sentindo. Então, tudo isso aí é sistema nervoso somatosensorial, ou também chamado de somestesia, né? Bom, esse sistema nervoso especializado em sensações, né? Ele faz com que nós saibamos o quê? Aonde estamos, através de quê? De estímulos visuais. Qual a posição que nós estamos? Veja bem, que quando você está deitado, você sabe que você está deitado. Quando nós estamos em pé, nós sabemos que estamos em pé, sentados, a posição dos nossos braços, mãos, dedos. Então, veja bem, nós temos receptores sensoriais espalhados pelo corpo todo, que eles detectam. Vamos ver, falando de o dedo aqui, eles detectam, então, a angulação que a articulação entre os ossos está, para nós sabermos tudo ao nosso redor, como está o mundo ao nosso redor. Também nós temos, né, receptores específicos de temperatura, né? Então nós sabemos não se o clima está frio ou se está quente, isso nós sentimos também, mas se em determinada superfície. Por exemplo, se eu estou numa sala com ar-condicionado e tem ali
uma mesa de mármore, eu vou saber que essa mesa ela está mais fria que o ambiente. Então, através desses receptores, já vamos falar deles aí. Também faz com que saibamos sentimentos de dor, de tato, de pressão sobre a pele. Então, tudo isso é sistema nervoso somatosensorial. Então, é um conjunto de sensores que nós temos no corpo que nos dão a impressão, não, que nos passam a realidade de tudo que está à nossa volta. Cada um com o seu sentido especial, que vamos citar aí os sentidos, né? Visão, olfato, paladar, audição, tato, né? Então, todos esses sistemas especiais que nós temos no corpo é que fazem essa nossa integração com o ambiente. Tudo isso é sistema nervoso somatosensorial. Agora eu quero mostrar para vocês aqui essa figura que é a nossa pele, né? Bom, como a maioria das pessoas já conhece, creio aqui que a maioria trabalha com pele, ou quem trabalha com beleza, pelo menos uma vez já viu essa figura aqui, não necessariamente essa, mas uma representação esquemática da pele, né? Veja bem, primeiro de tudo que nós temos que olhar nessa pele é que ela é composta, então, de 3 folhetos, digamos assim. O folheto mais superior, né, que é a parte de cima da pele, que é chamada de epiderme. Essa epiderme ela tem em torno de 1 milímetro de espessura, né, e ela é formada por um sanduichinho de peles. Né? Então, vocês vejam aqui que nós temos 1, 2, 3, 4 camadas, e nas regiões nas regiões dos lábios, aqui palma da mão e planta dos pés, nós temos 5 camadas, nós temos uma camadinha a mais. Então, vocês podem perceber que a pele no corpo todo ela tem uma textura, e aí chega no lábio ela tem outra textura, chega na palma da mão e na planta dos pés, também tem outra textura. Então, deve-se a essa conformação diferente da epiderme que nós temos, né? Então, mas não é de epiderme que nós vamos falar hoje. Eu estou bastante acostumado a falar sobre epiderme quando eu falo de peelings, né? Mas hoje nós vamos dar um foco mais nessa outra parte, que é a maior parte da pele aqui, que é o segundo folheto, que é chamado de derme, né? Epiderme, né? De lá do topo, né? Derme, que é a do meio, e hipoderme, que é a parte mais de baixo, né? A hipoderme também é chamada de panículo adiposo, ou também simplesmente de gordura subcutânea. Então, todos nós temos gordura subcutânea. A diferença é a quantidade de gordura que nós temos, tá? Gordura é um excelente tecido para modelagem, excelente mesmo. Tanto é que existem alguns procedimentos aí de gordura autóloga que são excelentes. Mas voltando então para o sistema nervoso somatosensorial, eu quero mostrar para vocês aqui a composição da derme, né? Então, na derme é onde nós temos toda essa parte rosa aqui que eu estou mostrando para vocês, é a parte de proteínas, né? A proteína mais abundante na derme chama-se colágeno, que hoje existe essa busca, né, pelo colágeno e tal. Então, nós temos aí na pele cerca de 4, 6 tipos. Algumas literaturas já descreveram até 8 tipos de colágeno na pele, né? Somente na pele. Temos colágeno em ossos, temos colágeno em articulações. Então, eu vou... Espera aí só um pouquinho. Deixa eu ver. Vamos lá. Desculpa, é que eu ia dar um comando aqui para eu não ouvir o som, porque vez por outra a gente pode ouvir o som aí. Acho que o pessoal lá da Santa Beleza já está fazendo isso. Bom, voltando então à nossa aula, falando sobre os colágenos, né? Existem mais ou menos cerca de 13 tipos de colágeno. Então, cerca de
4 a 6 tipos estão contidos ali na derme, mas além dos colágenos, das proteínas colágenas, dos tipos de proteínas colágenas que nós temos na pele, tem outros tipos de proteínas também, elastina, tenacina, laminina, fibronectina e um monte de inas aí que nós temos nessa derme, que são exatamente essas proteínas que vão dar a conformação da pele. Então, elas fazem um suporte mecânico para essa pele, então, e elas fazem com que a pele consiga se moldar ou se modelar frente ao estímulo que ela tem. Imaginem vocês que tem um vidro aqui na minha frente, vocês já viram isso? Criança faz bastante isso. Encosta no vidro e aí fica de um jeito, encosta lá o rosto no vidro. Antes do Covid a gente fazia, as crianças faziam muito isso. Hoje já não tem muito, mas quando a criança encostava ali, né, o rosto, né, a face no vidro, ficava toda ali deformada e tal, exatamente esta é a função da nossa derme, é de se conformar com a estrutura que está de fora, né? E aí, entre essas proteínas colágenas, elásticas e por aí afora, nós temos aqui as glândulas sudoríparas, né, que tem as écrinas e as apócrinas, não vou entrar no mérito da questão agora. Temos aqui as glândulas sebáceas, temos o folículo piloso, o pelo, né? Pelo e cabelo são a mesma, assim, dermatologicamente eles têm a mesma definição, né? Mas são estruturas totalmente diferentes, um pelo que está no corpo do que um pelo que está na cabeça, né? Mas apesar de eles terem características diferentes, eles são fisiologicamente iguais, né? Fisiologicamente que eu digo de funcionamento, né? Eles têm um funcionamento igual. Então, tudo que eu estou dizendo aqui, o nosso corpo tem sobre toda a superfície. Então, temos aqui o folículo piloso, temos um músculo que liga aos pelos, né, que se chama músculo eretor do pelo, ou pilo eretor. Temos aqui uma rede vascular, chamada de subpapilar, né? Então, o que é uma rede vascular? Vasos sanguíneos, né? Então, tudo está junto nessa derme, entrelaçado com essas proteínas de colágeno e elastina por aí afora. Então, vejam aqui o ponto da nossa palestra de hoje, que são os receptores sensoriais. Aqui eu vou mostrar para vocês um corpúsculo de Ruffini, aqui um corpúsculo de Pacini, aqui os corpúsculos de Meissner, aqui algumas terminações nervosas livres. E eu só quero que vocês percebam uma coisa agora, depois nós vamos voltar nessa imagem aí. Percebam que todos nós, temos receptores que estão mais superiores na nossa pele e receptores que estão mais inferiores na nossa pele. Nós já vamos entender como eles funcionam. Tudo bem? Então, relembrando aqui, epiderme, derme e hipoderme. Hoje nós vamos falar exatamente dessa segunda camada aqui, que é a camada dérmica. Bom, os sensores. Bom, a percepção da sensação, ou seja, como nós percebemos as nossas sensações, ela começa nos receptores sensoriais, já estamos falando disso. Muitos deles são terminais nervosos livres, né? Lembra que eu mostrei aqui, ó, terminaçõezinhas nervosas livres. Por que são chamadas de livres? Porque elas não fazem parte de um complexo ou de um corpúsculo, tá? Então, complexo de terminações, nós damos o nome de corpúsculo. O mais importante exemplo desse tipo é representado pelas fibras da dor, que são os nociceptores, né? Que eles estão mais profundos sobre a nossa pele. Bom, outros receptores sensoriais, eles são muito especializados e essas terminações elas respondem a tipos específicos de sensações. Ou seja, eu tenho basicamente um sensor para cada tipo de sensação que eu vou sentir. E percebam que essa é a grande maravilha que o nosso corpo tem. Porque
Imaginem só vocês, se nós tivéssemos um ou dois, ou que seja 4 tipos de sensores, cada sensor ia receber mais de um tipo de estímulo. Então, vamos supor que o mesmo receptor seu que recebe o frio, então você está percebendo que está frio, mas você percebe também que tem pressão sobre a sua pele. Então, imagine, quando a pessoa às vezes vai começar a fazer uma massagem nas suas costas, você começa a sentir frio. E veja bem que eu não estou falando do arrepio, tá? Você começa a sentir frio. Poxa, é algo que não dá para a gente pensar. E essa é a maravilha da nossa pele, a maravilha do nosso sistema nervoso somatosensorial. É que o quê? Cada um desses sensores que nós temos que percebem, né, essas sensações, eles são especializados. Bom, um desses sensores ou corpúsculos, né, é chamado de Meissner, ou corpúsculo de Meissner. E ele é extremamente sensível ao contato extremamente leve. Puxa vida! Sim. Então, veja bem que nós temos um tipo de receptor que é sensível ao contato leve, outro que é sensível ao contato mais intenso, e outro ainda que percebe a dor. Veja bem, então, que nós podemos trabalhar com diferentes graus, né, de intensidade e que cada tipo de estímulos que nós fazemos sobre a pele, seja do nosso cliente, do nosso paciente, ou até mesmo do nosso cônjuge, nós vamos evocar, né, sensações que podem ser a partir desse conhecimento que eu estou passando para vocês, essas sensações elas podem ser meio que esperadas. Então, você pode direcionar o seu cliente a ter aquelas sensações que você quer que ele tenha. Exatamente porque você está entendendo como o nosso corpo funciona e como ele traduz essas sensações, né? Então, veja bem, eu tinha uma professora de fisiologia, ela sempre falava, né? Que os processos mnemônicos eles são os melhores para aprendermos. Então, quando eu tive que decorar esses sensores aqui, eu falei, bom, se o corpúsculo de Meissner é extremamente sensível ao contato extremamente leve, né? Então eu tenho o Meissner com o M, Meissner, massagem, exatamente. Então, quando você faz uma massagem, seja capilar, seja uma massagem relaxante, né, sobre o seu cliente, você está estimulando os corpúsculos de M, massagem M, Meissner. Veja bem, é uma forma que nós temos de aprender. Ou então, simplesmente o toque, para quem aí é maquiador, o simples toque eu acho que chama pincel, tá, gente? Vocês me desculpem. Mas o simples toque daquele pincel que você está ali depositando, né, a maquiagem sobre a pele da pessoa, faz estimular exatamente esse corpúsculo de Meissner. Então faz meio que um carinhozinho ali na pessoa. Quem é que não gosta disso, né? Bom, grande número desses corpúsculos são encontrados nas pontas dos dedos. Olha, de novo, como o nosso corpo é maravilhoso, né? Esses corpúsculos de Meissner, eles são na maioria são muito encontrados aonde? Na ponta dos dedos. E o que dá, então, essa capacidade excepcional da ponta dos nossos dedos de detectar formas, textura, e ainda algumas outras características dos objetos. Então, quando nós estamos vendo, mas nós queremos tocar, é exatamente porque o nosso corpo sabe que na ponta dos nossos dedos nós temos receptores especializadíssimos em entender e detectar forma, textura e algumas outras características deste objeto que você está tocando. Então, veja bem, vamos mostrar aqui ó, os sensores que nós temos na pele. Terminações nervosas livres, nós temos receptores livres também com uma terminação expandida, veja bem, que é um receptor que chega aqui e aí ele se expande. Gente, prestem bem atenção, quem mexe com o cabelo aqui, olha que interessante. Nós temos um receptor tátil de tato, né? Aonde? No folículo piloso. Por isso que dói quando a gente puxa o cabelo, por isso que dói quando nós vamos ali fazer a sobrancelha, né?
Então, eu já ouvi muitas reclamações. Puxa vida, não tem nada mais dolorido do que tirar a sobrancelha, né? Então, exatamente porque nós temos receptores táteis desse folículo piloso. Agora, prestem bem atenção. Vocês já experimentaram massagear bem de leve antes de vocês fazerem isso? Quando você vai massageando, você vai tirando, né? Nós já vamos falar disso aqui, que se chama somação, mas eu já vou dar um spoiler do que vai acontecer daqui a pouquinho. Mas quando você vai massageando, vai estimulando esses sensores eles meio que começam a se anular e não perceberem tanto esse tipo de dor. Eu vou falar para vocês qual é o mecanismo que acontece disso. Então, exatamente você dá uma anestesiada, né, nesses sensores, nesses receptores táteis do folículo piloso, e aí você consegue trabalhar melhor com o paciente, com o cliente, sentindo menos dor, tá bom? Pega essa dica aí. Então, e também é maravilhoso, uma massagem no couro cabeludo. Eu não vou negar que uma vez eu saí de um plantão do hospital noturno e fui cortar o cabelo. Eu lembro de ter sentado, né, na cadeira e ali, né, começou, e aí faz a barba, não sei o quê. De repente eu acordei, ó, tá pronto. Foi bem assim que começou e acabou dessa maneira. Continuando aqui com os sensores, temos aqui, ó, o corpúsculo de Pacini. Pacini, ele tem o P de pressão, né? Ele parece um dígito aqui nosso, né? Mais ou menos aqui no estado de São Paulo a gente chama de dedão, né? E aí o corpúsculo de Meissner, né? Corpúsculo de Krause. Krause, ele tem o K, ele sente o gelado, né? Como diria, né, minha professora de fisiologia, corpúsculo de Krause tem o K. O que tem K que é gelado? A Kaiser, a cerveja Kaiser. Naquela época era a cerveja Kaiser, hoje é outra, né? Então, veja bem que temos receptores especializados, cada um na sua ali, cada um no seu galho, né? Recebendo essas sensações que nós temos na pele. Bom, esses sensores eles são divididos, né? Veja bem que nós temos receptores que detectam alterações mecânicas, ou seja, alterações de conformação da pele. Lembra que eu dei aquele exemplo do vidro? Então você conformou a sua pele de uma maneira diferente. Esses receptores mecânicos, né? Eles conseguem detectar, então, a forma e o jeito que está ali a sua pele, né, a posição que você está. Então, são receptores que detectam alterações mecânicas, né, alterações de conformação. Também nós temos receptores que detectam alterações de temperatura, ou seja, não é somente estímulo mecânico. Alguns receptores, alguns sensores nossos, eles detectam, eles são chamados de termorreceptores, termo de temperatura, então que eles recebem esses estímulos de calor e frio. Temos um outro grupo especializado, do qual é o que eu mais gosto de estudar, que são os nociceptores, que eles são os responsáveis pela dor, né? Então, eles são específicos somente para dor. Então, veja bem, quando você pega numa pessoa, no braço da pessoa, você começa a mexer, ela está sentindo um estímulo, ela está sentindo o tato, está sentindo a pressão, mas se você apertar demais, a pessoa começa a sentir dor. Então, você tem somados ali o estímulo tátil, o estímulo de pressão e também o estímulo doloroso. Tudo bem? Então, é assim que funciona a nossa pele. Nós temos também receptores eletromagnéticos, como os receptores da retina, né? Que fazem a visão. Mas por que eletromagnético? Porque detectam luz, e luz é energia, né? Albert Einstein provou isso aí, né? Infelizmente, ele não foi reconhecido no tempo dele, mas depois ele foi, até hoje é reconhecido. Então, nós temos receptores que detectam por energia, luz, no caso a visão, luz, energia, ele é um receptor eletromagnético também. E também nós temos receptores químicos. Né? O que são químicos? O paladar, o olfato. Então, são notas químicas que elas têm,
notas de sabor, notas de olfato, né? Veja bem, os perfumistas que trabalham, né, desenvolvendo fragrâncias e tal, eles trabalham com essas notas olfativas. Então, eles estimulam esses receptores químicos, mas também receptores nas nossas células que detectam o nível de oxigênio, glicose, eletrólito, sódio, potássio, magnésio e por aí afora. Tudo bem? Então, nós temos receptores especializados para monitorar 24 horas por dia, 7 dias por semana, o nosso corpo todo. Eu só quero fazer um paralelo aqui que talvez fique muito legal e muito interessante para nós entendermos como que funciona. Eu vou fazer o paralelo da nossa pele com um avião, né? Mas como assim? O que tem a ver? A nossa pele copiou o avião, tá? Brincadeira. É o contrário, né? Porque o avião veio depois de nós. Mas veja bem, o avião, ele tem sensores especializados também. E sabe por quê? Que ele não tem sensores que detectam mais de um estímulo? Exatamente porque se houver falha nesse sensor, ele vai não te dar apenas um indicador com defeito, mas 2 ou mais, ou o tipo de indicador que aquele sensor tem. Então é por isso que o avião ele é cheio de pontinhas para fora. Esse aqui é o descarregador de estática, esse aqui é o sensor da angulação da asa, esse aqui é o sensor de velocidade, esse aqui é o sensor de temperatura, esse é o sensor de não sei o que, esse é o sensor de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que lá. Por isso que num painel de avião tem todos aqueles, os antigos, né, tem todos aqueles reloginhos, né, os mais novos eles têm telas de LCD que você vai olhando, observando e monitorando o avião durante todo o voo, exatamente para saber como ele está se comportando por fora. Não, e por isso que é perfeitamente possível um piloto voar sem ter retrovisor, sem ter câmera lá na cauda, sem saber o que está acontecendo, porque ele é espalhado de sensores e se algo dá errado, pelo menos uma luzinha lá na frente vai acender para o piloto. Tudo bem, gente? Não estamos falando aqui de desastres aéreos e de acidentes, mas eu só estou comparando a especificidade de sinal, né? Então, tá aí um bom exemplo disso. E o motivo para que serve, né? Então, quando dá problema, você tem apenas um tipo de sinal que você não consegue interpretar da maneira correta. Agora, voltando para a pele, vamos vamos continuar essa viagem. Lembra que eu falei do corpúsculo de Meissner? Meissner, massagem. Veja que ele está mais superior na pele. Então, ele está bem aqui, ó, tem epiderme, logo embaixo da epiderme nós temos os corpúsculos de Meissner. Então, esses corpúsculos que detectam movimentos finos, movimentos táteis, eles estão mais em cima, por quê? Porque com menor força ou com menor estímulo, eles já conseguem ser sensibilizados e enviar para o nosso cérebro essa resposta. Olha, eu fui tocado, né? Quando alguém coloca a mão no seu ombro, acontece isso, né? Você sabe, puxa, tem alguém com uma mão aqui no meu ombro, você sabe se a mão está gelada, você sabe se a mão está quente, enfim. Não é verdade? Isso todo mundo já sabe. Estou explicando aqui da maneira científica, da maneira que acontece com o nosso corpo. Então, veja bem que o corpúsculo de Meissner, que é o corpúsculo que é o primeiro que é ativado, que é aquele que movimentos mínimos, né? Aquela sensação, exatamente é esse corpúsculo de Meissner, né? Quer saber como ele funciona também? Eu vou fazer um teste aqui com vocês. Corpúsculo de Meissner. Nós vamos falar dessa somação, mas e o termo é esse mesmo, somação. Mas o corpúsculo de Meissner, depois de um tempo, ele meio que para, meio que ele amortece. Lembra que eu falei, ó, meio que ele anestesia, né? Quando você faz uma massagem ali nos pelos e tal, antes de você começar a tirar a sobrancelha do paciente, você meio que vai dar uma anestesiada no local. É exatamente o que acontece com o corpúsculo de Meissner também. Após um tempo, ele sentindo essas pequenas sensações, ele fica meio que anestesiado. Então, eu vou mostrar para vocês agora como isso é verdade. Só que ele fica meio que anestesiado
Mas acontece o seguinte, ele está ali e está sentindo. Ele só parou de mandar informação para o cérebro, ou informação com tanta... eu vou mostrar para vocês um gráfico aqui, em milissegundos, quantas informações são mandadas para o cérebro. É coisa demais. Mas veja bem, que esse corpúsculo de Meissner, depois de um tempo, vamos supor que ele perca a frequência, ele diminui a frequência de informações que ele manda para o cérebro. Então, a prova disso é que o quê? Você que está aí agora, está sentado ou está trabalhando, está ouvindo, você não está sentindo a roupa do seu corpo. Só que agora que eu falei da roupa do seu corpo, você começou a sentir ela em todo o seu corpo. Você sentiu a meia do seu sapato, você sentiu a corrente da sua sandália, você sentiu a sua calça, você sentiu a blusa, a camisa que você está utilizando. Então, por quê? Porque após um estímulo que você teve, um estímulo, né, de audição, o seu cérebro ele já reprogramou e ele já fez uma varredura, um escaneamento no seu corpo e falou, opa, eu estou de roupa. É bem assim que acontece. Eu tenho certeza que muitas pessoas aí acabaram de ficar surpresas, mas é assim que o nosso corpo funciona. Tá? Então, veja bem, é por isso que o corpúsculo de Meissner ele está ali em cima. A Franciele falando aqui, ó, muito legal. Eu tenho certeza que ela acabou de sentir essa sensação que eu descrevi, né? Então, ele está mais em cima porque ele é o primeiro, logo ali em cima, a ser estimulado. E as terminações nervosas livres também, né? E aí, mais embaixo, conforme a nossa pele ela vai se conformando mais, nós já temos receptores de dor, nós já temos receptores de pressão, como de Pacini. Ah, mas o que é pressão? A pressão, por exemplo, eu pego na mão da pessoa, se você pega com um toque leve, ela sente uma determinada pressão, mas se você pega com um toque rápido, como você quer chamar atenção, vem cá que eu vou te dar uma notícia, alguma coisa, a pessoa ela já entende. Vocês estão vendo como que a nossa integração com o ambiente, a nossa linguagem corporal quer falar muito sobre nós? Só da maneira que você pega na pessoa, a pessoa já entra até muitas vezes num estado de alerta, né? Então, ela se assusta, ela fala, puxa, o que aconteceu? Né? Houve uma diferença tamanha, né? No meu ritmo normal, né? Da minha pele. A Ana Paula disse aqui, ó, bem isso mesmo, né? Muito bom, gostei dos feedbacks, gente. Então, nós temos receptores de pressão, receptores de tato, receptores de frio, de calor. Então, vocês podem ter certeza. Isso acontece muito rápido, cerca de fração de segundos. Mas quando alguém coloca a mão em você, primeiro você sente que te colocaram a mão, depois o peso da mão e depois se a mão está quente ou se ela está fria. Entendeu? Aí você fala, nossa, que mão fria, o que aconteceu? Morreu, esqueceu de deitar? Aqui nós perguntamos muito disso. Então, é dessa maneira que acontece, exatamente porque esses sensores eles estão distribuídos mais superficialmente na pele ou mais profundamente na nossa pele. Então, só por eu falar para vocês isso, vocês já estão entendendo como vocês podem modular e buscar essas sensações nos seus pacientes ou nos seus clientes. Vamos andando aqui. Eu quero falar agora, então, da somação. E o termo é esse mesmo, somação. Ah, não é somatória? Não. Para neurônio, nós vamos falar somação. Nós temos dois tipos, somação temporal e a somação espacial. O que é a somação temporal? Veja aqui, ó. Os impulsos, vejam bem, que eu tenho um impulso, aí eu tenho um espaço, aí eu tenho outro impulso, aí outro espaço, aí os impulsos eles começam a ficar menos espaçados, e aí o quê? A intensidade do sinal, o que é o sinal que o meu receptor tem, ela vai aumentando. Então, veja bem, se eu vou devagarzinho, mando um estímulo, devagar, mando outro, aí eu vou aumentando esse estímulo ali sobre aquela pele, aquela mão que eu estou colocando sobre, sei lá, o ombro da minha pessoa, quando eu começo a aumentar a intensidade desse sinal, quando eu começo a mandar, né, aumentar a intensidade desses movimentos, o meu neurônio ele fica, então, mais em estado de alerta. Então, veja bem que aqui, ó, a somação temporal acontece o quê? Que quanto mais estímulo você tem em um curto tempo determinado, seja qual for, mais essa intensidade
o nosso corpo ele vai entender com maior intensidade esse sinal, né? Vou até falar de novo aqui. Quanto menor o tempo entre esses sinais que você está dando na pele da outra pessoa, quanto menor o tempo, mais a pessoa vai sentir. Ou seja, maior vai ser a intensidade do sinal. Então, veja bem aqui, ó, que eu venho, vamos supor que seja 1 segundo aqui. Em 1 segundo, eu estou dando 1 sinal por segundo. E aí, veja bem aqui que em 1,5 segundos, mais ou menos, eu dei 10, 15 sinais. Então, veja bem que a intensidade desse sinal do meu neurônio subiu bastante. Então, esse é um exemplo de somação temporal. Ou seja, o neurônio ele fica mais ativo, né? Esse nosso sensor neurônio ele fica mais ativo quando nós estamos em um curto período de tempo dando mais sinais para ele. Então, nós estamos aumentando a intensidade desse sinal, então ele fica mais ativo, digamos assim. Da mesma forma, acontece com a somação espacial. Veja bem aqui o exemplo desse alfinete, né? Aqui nós temos a pele, nós temos vários sensores aqui. Então, quando você coloca o alfinete no centro, você tem um estímulo fraco. Veja bem, você sensibilizou poucos sensores. E aí, num estímulo moderado, você sensibiliza um pouco mais de sensores. E também, num estímulo forte, veja bem, você estimula muito mais sensores. Então, essa somação espacial que acontece, ou seja, você tem um estímulo e aí os sensores eles se sensibilizam, né? Eles captam esse estímulo que você fez, como no caso do alfinete sobre a pele. E aí, se você vai um pouco mais forte, ele estimula mais. Vai muito mais forte, parece que a área da dor ali ela fica maior. Porque é isso que acontece. Acontece essa somação espacial. Por quê? Um neurônio consegue ativar o outro, seja neurônio vizinho, seja o próximo neurônio, acontece muito disso. Então é por isso que às vezes a gente chega na pessoa, puxa, mas eu não fiz nada, a pessoa já teve aquele tipo de dor horrível, né? Deu um salto, né? Acabou, sei lá, dando até um grito. É por isso que acontece. Exatamente por causa dessa somação espacial. Ou seja, neurônios que estão ali juntinhos, você dá um estímulo apenas em um e vários deles sentem esse estímulo como se ele fosse um estímulo maior. Isso acontece muito em pessoas que já estão doloridas, né? Então, agora, como que esse sensor, como que esse sinal ele é levado até o nosso cérebro? Nós temos basicamente duas vias de transmissão. Nós temos essa aqui, que é a via espinotalâmica, né, que é uma via lenta de dor, ou seja, a dor ela tem um mecanismo lento, por isso que a dor ela vai passando aos pouquinhos, não sai assim de uma hora para outra, né? Então, ela sai, veja bem aqui que na imagem está aqui, ó, sobre o dedo do pé, uma chama, né, ou sobre o dedo da mão, uma chama, né, aí a pessoa vai sentir a dor e tal, tá quente, e aí através, né, de vários caminhos, eu não vou explicar isso aqui, porque não é o nosso foco, mas através desse caminho ela chega até o nosso cérebro, isso aqui é o cérebro, tá? Córtex é essa parte que a gente chama, córtex é a parte mais para fora do cérebro, não é tão interna no cérebro, tá? Ou de qualquer órgão. Córtex é a parte mais superior, a casquinha, né? A casca do órgão. Então, veja bem, nós temos uma via lenta, que ela é caracterizada mais pela dor, e nós temos uma via rápida, que é a via de sensações. Dá uma olhada aqui, como uma pena, né? Sobre o pé, sobre a mão, então o que diferencia uma via rápida de uma via lenta? Exatamente que tipo de estímulo que ela está levando. Tudo bem? Rafael, por que você quer chegar nisso? Exatamente para mostrar aqui esse próximo slide. Veja bem que a nossa área do cérebro, a área somatosensorial, ela é dividida em duas partes. Uma para movimentos pequenos e outra para movimentos grandes, né? Tirando a face, né? Então, nós temos essa parte aqui do córtex somatosensorial 1, que nós temos aqui, ó, coxa, tórax, pescoço, ombro, mão, dedo, língua, intraabdominal.
e aí a área somatosensorial número 2, perna, braço e face. Logo ao lado do córtex motor primário. Ou seja, as nossas reações, ou seja, nós sentimos estímulo de fora e geralmente nós respondemos com um movimento. De novo, alguém vem e coloca a mão sobre o nosso ombro, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos virar o rosto para ver quem está. Então, por isso que o córtex motor, ou seja, que faz o movimento, ele está exatamente do lado do córtex que sente. Então, você sentiu ali a sensação, já fez sinapse aqui com o... Sinapse é a linguagem dos neurônios. Já fez sinapse aqui com o córtex motor e pronto, você teve uma resposta efetora, que é o quê? Você virar o corpo para olhar o seu colega ali que colocou a mão no seu ombro. Um outro detalhe que eu quero mostrar para vocês, olha que interessante. E aqui é um ponto polêmico. Rafael César, doutor PH, se não for polêmico, não é ele. Veja bem, aqui nós temos um estímulo, veja que o estímulo ele está de um lado, mas chega em um determinado local na nossa medula espinhal, ou na nossa espinha, que ele troca de direção. Ou seja, o meu lado direito vai ser sentido do meu lado esquerdo do cérebro. Então, tudo isso aqui do meu lado direito, ele vai ser sentido do lado esquerdo. Bem como do meu lado esquerdo vai ser sentido do meu lado direito, tá bom? Então, por que o Rafael está sendo polêmico com isso? Porque eu falo de neurociência, mas da neurociência fisiológica, né? Diferente de outro tipo de neurociência do coaching. Nada contra coaching, tá, gente? Mas é que os coaches, eles falam, o seu lado esquerdo faz isso, o seu lado direito faz isso, mas neurologicamente, ambos os lados fazem a mesma coisa. Por isso que no cérebro nós temos tudo duplicado, né? Então nós temos a área da direita e a área da esquerda. Então tudo que acontece na área da direita acontece também na área da esquerda. E isso nós temos como provar com evidências desde que o mundo é mundo, né? Então, mas eu acho que o coach, para entender, exercita seu lado esquerdo do cérebro, exercita seu lado direito, é que, na verdade, os processos intelectuais, eles não estão exatamente no córtex cerebral, eles estão em estruturas basais, que ficam mais ou menos aqui, ó. Tudo bem? Então, o nosso córtex aqui, o cérebrão mesmo, aquele tudo que vocês conhecem, né? Bom, essa imagem aqui, ó, cheio de sulcos e giros, isso aqui são mais respostas efetoras, né? A área da fala e tal, mas as nossas qualidades psíquicas, né? Elas estão centralizadas nos núcleos da base, ou seja, na base, embaixo aqui do cérebro, tem vários núcleos, né? Aí tem o tronco encefálico, tem hipotálamo, tálamo, enfim, onde são colocados os processos de aprendizado e memória e tal, é tudo ali que acontece a nossa área de cognição. Então, essa nossa parte do cérebro, essa parte maior aqui, é exatamente destinada a ações, tudo bem? Cognição é nos núcleos da base. Então, vejam bem, isso aqui é um corte, então você pega o cérebro aqui, corta ele no meio, né? E aí você vai ver isso aqui, ó. Veja bem, ó, genitália, dedos do pé, perna, quadril, tronco, pescoço, cabeça. Olha que interessante essa imagem. Lábio superior, os lábios. Então é assim, cada sulco e cada giro aqui é responsável por um tipo de sensação e também de movimento, né? Então, aqui, ó, lábio superior, olho, polegar, veja bem aqui, ó, faringe, intraabdominal, dentes, gengiva, lábio inferior, língua. Então, tudo isso é o que acontece no córtex do nosso cérebro. É assim que nós interpretamos todos esses sinais que nós temos na pele. Olha que interessantíssimo, né? Por isso que quando o médico chega lá, ele fala, olha, eu tive uma lesão mais ou menos nesse lugar. Já dá para saber mais ou menos quais são as funções que foram afetadas, né? E por último, gente, vocês sabem que a nossa espinha dorsal, né,
ela faz parte do nosso sistema nervoso central. E aí nós temos as vértebras. Então, o que que acontece? Tudo isso que é ligado, lembra que eu mostrei para vocês? Ó, os receptores, eles estão na pele, e a pele é ligada aonde? Ó? A pele ela é ligada, isso aqui é a espinha dorsal, né? Ou coluna, né? Na nossa coluna eles estão ligados, então da pele sai todos esses receptores, eles vão para a nossa coluna, e aí da nossa coluna vão para o cérebro, e aí o cérebro manda a resposta e vai até o local onde ele está sendo feito, né? E eu quero mostrar para você aqui que nós temos aqui 32 vértebras, né? Cervicais são 7 vértebras, e assim, esses ramos, esses neurônios somatosensoriais, eles passam no espaço entre as vértebras, né? E é por isso que existem os dermátomos, que são o quê? Que são áreas, né, de inervação e localização segundo a nossa coluna vertebral. Então, veja bem, em todo o nosso corpo, veja esse homenzinho aqui, quando nós temos sensações em todo o nosso corpo, nós conseguimos entender aonde ela está sendo ligada. Ou seja, tudo que eu sinto aqui na parte do joelho, veja bem, ela está ligada em mais ou menos L3. Aonde está L3? Aqui, ó, L1, L2, L3. Então, ela está ligada mais ou menos aqui nesse espaço. Então, veja bem, tudo que eu sinto aqui, mais ou menos na altura da minha caixa torácica, aqui, ó, T3, T2, T4, T5. O que é esses T's aí? Então, é como nós chamamos, né, cada osso daqui da espinha, né, da nossa espinha dorsal. Da parte cervical, que ela vai desde a cervix, né, do pescoço, até aqui a região lombosacral, né, e coxígena, né, do cóccix. Então, nós temos 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lombares, e aí nós temos também 5 vértebras sacrais, né? E aí nós temos 4 coxígenas que não estão aqui representadas, mas são bem no final aqui, tudo bem? Então, só por onde a pessoa está sentindo aquele estímulo, veja bem que agora entram os massoterapeutas aí, né? Tudo que aquilo que a pessoa está sentindo, ela está tendo, sei lá, uma dor referida em alguma parte do corpo, através desse mapa, você consegue encontrar esse caminho que ela faz até a medula espinhal. E com esse caminho, você consegue fazendo essa liberação miofacial para, no caso, aí diminuir uma dor ou amenizar essa dor. Que isso vai ativar um mecanismo endógeno nosso, um mecanismo nosso próprio de analgesia, né? Então, por isso que a massagem ela tem esse efeito analgésico também. Além de relaxante, ela tem esse efeito analgésico. Exatamente explicado por todas essas terminações nervosas que entram aí através da nossa espinha, né? Da nossa coluna vertebral. Então, essa imagem aí vocês podem guardar, vai ficar disponível aí para vocês. Então, quando vocês quiserem fazer massagem, vocês sabem que massageando a coluna, vocês podem chegar a todos os pontos do corpo da pessoa. Por quê? Lembrem que todos os pontos da pele têm inervação que levam, são como se fossem fios mesmo, né? Inervação que leva até a coluna e da coluna até o cérebro. Tudo bem? Resumo da nossa ópera. O toque faz a diferença. Vocês aprenderam aqui de uma maneira científica, creio que até é interessante, né? Creio que até isso é um tema muito difícil da gente falar, mas eu creio que foi de uma forma leve que nós conseguimos entender, com bastante exemplo prático. Nós conseguimos entender, então, que o toque ele faz a diferença. O toque, então, ele demonstra consideração de você para o seu cliente, ele gera empatia, tudo dependendo da maneira com que você toca o seu paciente. Vocês estão conseguindo entender?
Então, não é que todas as vezes nós vamos falar, ó, eu vou acionar primeiro esse sensor, depois aquele sensor, ó, corpúsculo de Meissner, depois corpúsculo de Pacini, depois nociceptor. Não, não é isso. Mas conforme o tipo de toque que nós damos no nosso cliente, no nosso paciente, ele vai gerar empatia e o paciente vai se sentir especial. Ele demonstra consideração. Se você aprender a desenvolver o seu toque para chegar e tocar da maneira certa no seu paciente, pronto, você está, então, gerando uma experiência para o seu cliente, para o seu paciente. Poxa, meu querido, vem aqui, sente-se aqui, olha que legal, vamos começar aqui, olha como o seu cabelo ficou mais bonito dessa última vez, nossa, olha como a sua pele está mais legal, puxa vida, olha como os seus movimentos estão melhores, se eu sou um massoterapeuta, se eu sou um fisioterapeuta, e aí você vai sempre com esse contato físico, né, fazendo a diferença no seu atendimento, né? Olha lá, como a Janira lembrou aqui, ó, principalmente além do toque, falar o nome da pessoa, personalizar o atendimento, exatamente, né? E isso tudo vai te fazer referência no cuidado do paciente. Rafael, mas eu sou maquiador, que cuidado que eu tenho que ter com o paciente? O cuidado de que é ele que paga o seu salário. É simples, você sobrevive, por quê? Porque ele está ali usufruindo dos seus serviços. Então, faça a diferença. Proporcione não somente serviço para o seu paciente, mas como uma experiência para ele. E a experiência, através do toque, faz todo o sentido. Também ele deixa o paciente seguro. Por várias vezes, nós podemos receber alguma pessoa, principalmente a primeira vez que nós estamos atendendo essa pessoa, não é verdade? Então, a pessoa muitas vezes vem porque fulano indicou, às vezes porque não tinha horário no profissional que ele já faz, aí ele vai, mas ele vai meio com o pé atrás com você. E aí você tem esse diferencial, você tem, né, essa experiência para oferecer, você deixa o paciente seguro. Por mais que ele não volte, que ele queira fazer com aquele outro profissional, uma vez que ele está no seu local de trabalho, uma vez que ele está sendo atendido por você, o paciente é seu. Então, dê o melhor atendimento para esse paciente, que aí você vai gerar uma dúvida na cabeça dele. Puxa, eu continuar com o meu antigo ou eu vou começar agora com o Rafael ou com quem quer que seja, né? Então, deixe o paciente seguro, né? O toque. Com criança, a gente não faz isso. Quando a criança está lá chorando com medo, o que a gente pega? Instintivamente, nós pegamos ela no colo e aí a gente faz a criança sentir que nós estamos ali, geralmente chega perto do peito, assim, né, para sentir as batidas do coração. Tudo isso não é algo, como que eu posso dizer? Sim, é algo instintivo, mas tem ciência por trás, tem algo fisiológico por trás, que é o que eu estou explicando aqui. Então, deixar o paciente seguro, gerar empatia, demonstra consideração e, para finalizar, te faz despertar sensações boas na outra pessoa. Vocês perceberam que existem vários tipos de toque aqui que nós podemos fazer com os nossos clientes, os nossos pacientes, que permitem despertar sensações boas nas outras pessoas. E todos os tipos de sensação você pode, com o seu tipo de toque que você vai fazer ali sobre aquela pessoa. Então, gente, o toque, o contato físico, ele faz sim diferença. Principalmente agora na pandemia, nós ficamos muito mais sensíveis a isso, né? Nos faz falta esse toque, o abraço e tal. Por isso que a gente não vê a hora de passar essa pandemia aí para a gente poder abraçar os nossos entes queridos e, enfim, o nosso próximo. Então, proporcione uma experiência, não somente algo profissional para o seu paciente. Tudo bem? E com isso eu encerro aqui a minha participação. Agradeço a todos que estiveram aqui. De novo, meu Instagram está lá, oficial Dr. PH, passem lá. Acho que vocês vão gostar bastante do conteúdo. E eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado essa tarde, esse final de tarde que nós passamos aqui. E, acima de tudo, eu espero ter despertado em vocês essa mentalidade da experiência no atendimento, através do toque. Tudo bem? Para dúvidas, estou aí. Agradeço demais, é uma honra poder falar aqui com vocês. E espero para
para as próximas, né? Estamos aí, quero agradecer de novo a Vivi, né? Ao pessoal da Santa Beleza que me proporcionaram isso. Para mim é sempre um prazer estar com vocês e logo quero estar aí em Caxias do Sul com vocês, né? E levando aí mais conhecimentos. Tudo bem? Agradeço demais, gratidão é o que me define agora e até uma próxima. Tudo de bom. Rafael, então, em nome da Escola Santa Beleza e da Escola Move, a gente agradece também esse conteúdo que você trouxe, que com certeza enriqueceu bastante aí o nosso conhecimento sobre o toque e nos fez pensar melhor sobre como atender melhor o nosso cliente, né? Acho que foi muito rico nesse sentido. Puxa, que Então, bom. muito obrigada mais uma vez pela tua participação e disponibilidade. Obrigado. Eu que agradeço. É sempre um prazer, gente. Muito obrigado mesmo. Até a próxima.